Queridos, estamos aqui novamente para estudar a Santa Palavra de Deus e nessa semana tão importante para todos nós que comemoramos os 503 anos da Reforma Protestante do século XVI. Vimos ontem, aliás, começamos a ver ontem, os 5 solas, as marcas da Igreja Reformada. O sola gratia, só a graça, sola fides, ou só a fé, solus Christo, só Jesus, só Cristo, sola Escritura, só as Escrituras e soli Deo glória, só a Deus glória. Estamos estudando nessas devocionais, de uma maneira bem mais simples, rápida até mesmo, esses 5 pontos primordiais, principais da Reforma Protestante. E hoje nós estamos para estudar a sola fide, ou só a fé. Para isso precisamos entender o que os pré-reformadores, o que a igreja na Idade Média, principalmente na Baixa Idade Média, antes da Reforma, eles pensavam o que era a fé, como que a fé era ensinada aos aldeões, a todas aquelas pessoas que iam à igreja para ouvir sobre o perdão de seus pecados, mas acabavam indo e ouvindo uma língua completamente estranha, que era o latim. Então, no mundo todo se pregava, se cantava só em latim. E o povo que não sabia nem a sua própria língua materna direito, tinha que se contentar em ouvir aquela língua estranha, para eles, e quem sabe decorar algumas coisas daquela língua sem conhecer realmente o que estavam falando. E como era a fé, esse sentimento de fé? Como se fazia para chegar até Deus? Nós vimos ontem que eles não acreditavam na graça absoluta de Deus, mas que Deus tinha a graça, deu a cruz para nós, mas cabe a nós decidirmos se queremos ou não a cruz. Isso tem o nome semi-pelagianismo. E dentro desse semi-pelagianismo, que não acreditava na graça absoluta, que nós passamos a entender após a Bíblia estar nas nossas mãos, mostrava para eles que era necessário praticar obras para então atingir a salvação. Então era um momento de muita superstição. Muita superstição. Quem não acreditava na igreja medieval era bruxo, era bruxa. E assim, todos aqueles que trabalhavam com homeopatia, por exemplo, eles eram condenados às fogueiras. Tinha também as penitências. Acreditava-se que quanto mais as pessoas aplicavam em si mesmos a penitências, ou com chicotes, ou andando com os joelhos, subindo escadas, ajoelhados, beijando relíquias sagradas, eles tiravam anos do purgatório, porque a fé ensinada naquela época era que ninguém ia para os céus, a não ser o clero. Só os papas, só os cardeais, os bispos, os padres é que iam. Então, tinha um desenho interessante naquela época, que era uma caravela, um barco, com todo o clero, com todos os religiosos dentro dessa caravela, e o povo embaixo, tentando chegar na caravela através de cordas, sofrendo o inferno e o purgatório. Mas essa caravela levava a igreja para os céus. Mas que igreja? Apenas aqueles que foram ordenados. Aí vem para eles a importância e também chamar a ordenação de sacramento. O que nós temos aqui diante de nós também era a fé baseada nas obras e obras até mesmo assassinas. Urbano II foi papa na época da Primeira Cruzada. Isso lá no ano 1059, precisamente no dia 27 de novembro de 1095, 1054, a igreja se dividiu entre igreja ortodoxa, igreja oriental e igreja ocidental, ou igreja romana. Em 1095, pouco tempo depois,
o Papa Urbano II foi procurado pelo patriarca da Igreja Ortodoxa, né? A primeira divisão da Igreja Romana, foi procurado para vencerem os muçulmanos lá na Terra Prometida. Então, o Papa Urbano fez, no dia 27 de novembro de 1095, um discurso muito inflamado. E nesse discurso ele prometeu várias coisas. Ele começa dizendo que os bandidos deveriam se tornarem cavaleiros. Então seria um perdão para todos os bandidos que acompanhassem os cavaleiros, os templários, os cruzados nessas batalhas. Os nobres, franceses, ingleses, alemães, esses nobres seriam da classe alta da cruzada, entre os cruzados. E depois os soldados seriam os bandidos que imediatamente, por se alistarem para as cruzadas, eles já recebiam o perdão, né, o perdão penal, vamos dizer assim, daquela época, e se tornavam em cavaleiros. Cavaleiros, os soldados de Jesus, né? Milites Christi, que eles chamavam naquela época. E depois, então, esses cavaleiros recebiam uma segunda bênção. A partir do momento em que eles matassem muçulmanos, eles seriam libertos do purgatório. Assim como o clero ia direto para o céu, os cavaleiros, os templários, os cruzados que matassem muçulmanos, eles seriam levados direto, teriam todos os seus pecados perdoados por Cristo. Depois também ofertas monetárias. Eles deixariam de ser bandidos e para serem ricos, senhores feudais. Então era prometido tudo isso para eles. Então a fé que o povo tinha era baseada totalmente em superstição, em penitências, em obras de caridade também, porque quanto mais esses cruzados se tornassem cuidadosos com os leprosos, com os doentes, com os aflitos, né? Aí então eles teriam mais graças nos céus. Então os hospitais ou hospitaleiros surgiram nesta época, quando na distância, né, ou nas terras entre a Europa e Israel, por exemplo, ali eles construíam pequenos castelos, né, que eram as hospedarias, que na verdade eram hospitais para os machucados. Então se cria também no purgatório e nas indulgências. Indulgências, papéis, né, em que os padres vendiam, principalmente Tetzel, que foi um alemão que vendia indulgência. Então você poderia cometer um pecado, bater em alguém, matar em alguém, mas se você comprasse esse documento da indulgência, você estaria livre. Então isso era o que o povo compreendia por fé. Então vêm os reformadores, aliás, os pré-reformadores, né, 200, 300 anos antes de Lutero e Calvino, os pré-reformadores lutaram contra esta pregação falsa a respeito da fé salvadora. Né? Não é por obras, mas sim pela graça. Mas foram Lutero e Calvino, entre outros como Beza, Teodoro de Beza e também Wycliffe e Zwinglio, entre outros, Melanchthon, que era o secretário, vamos dizer assim, né, o pastor secretário junto com Lutero e que até substituiu Lutero após a morte de Lutero, Filipe de Melanchthon. Eles trouxeram para nós a verdadeira fé de acordo com as Escrituras. Então, mais uma vez, aquele texto maravilhoso de Efésios soa para nós, né? E para eles, soou para eles como uma liberdade destas superstições. Então diz lá, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante, através, por causa da fé. E isto, a fé, né? Isto é para aquilo que está mais próximo, numa sentença, numa linha, numa escrita, né? Isso são as coisas que estão mais longe. Isto são as coisas que estão mais perto. E isto não vem de vós, é dom de Deus,
não de obras para que ninguém se glorie. Então ficou isso na mente dos reformadores, junto com aquele texto maravilhoso de Romanos, capítulo 1, né, 17, que fala que o justo viverá pela fé. Isto é uma citação de Abacuque, né, do profeta Abacuque, o justo viverá pela fé. Então, quando eles falam disso, a fé é um dom de Deus. Então, prega-se a partir da reforma que somente a fé é que nos leva à salvação. A fé em Cristo, não nas nossas obras. Primeiro nós recebemos a graça, o favor que não merecíamos. Deus se comunica conosco, Deus fala conosco através do Espírito Santo, usando as Escrituras. E entendemos que Deus, na cruz do Calvário, pagou pelos nossos próprios pecados. Então, motiva em nós, ele nos dá a fé, a confiança nesta verdade, a confiança de que Cristo morreu por nós, de que Cristo é Deus. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 17, versículo 3, João 17, 3, fala exatamente isso na oração sacerdotal: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A fé é quando Deus nos faz crer que realmente Jesus existiu, que realmente Jesus é o próprio Deus, que realmente Jesus é o enviado de Deus para pagar pelos nossos pecados. E de que forma? Não mais penitências, não mais indulgências, não mais superstições. O livro de Hebreus capítulo 10, nos fala, nos ensina assim, a partir do versículo 11, Hebreus 10, 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados, porque o pecado está aqui, na mente do homem, e não no animal. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, a fé entra aqui, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, ressuscitou, venceu a morte, aguardando daí em diante que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Nos mostra a suficiência da morte do Senhor Jesus. E também aprendemos, né, que a misericórdia de Deus é constante. Aprendemos e confiamos, temos fé que a misericórdia de Deus é constante. Salmo de número 103, Salmo 103, versículo 10. Salmo 103, versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. A misericórdia constante. Temos fé. Fé é um dom de Deus. Fé é um presente que Deus deu para compreendermos e confiarmos na graça salvadora, para compreendermos e confiarmos em Cristo, só Cristo, para compreendermos e confiarmos na Bíblia, na santa palavra de Deus, a voz do Senhor para nós, e termos a confiança e o desejo de que nossa vida, a partir de agora, é para a glória de Deus. Fé é algo que nós recebemos de Deus, mas através do estudo da palavra, através da oração e da comunhão entre os santos, ela cresce. A nossa confiança em Deus cresce, e é na comunhão entre os santos que um compartilha com o outro o fruto do conhecimento da palavra, que vai aumentar a nossa confiança. Sola fide, somente a fé. Só a fé é necessária, não as obras. Mas esta fé, só a fé, requer de nós trabalho, requer de nós vida transformada. Não basta crer que Jesus morreu pelos nossos pecados. A fé gera em nós o novo nascimento. Agora não temos mais fé nas superstições. Precisamos tomar cuidado, nós,
em não usarmos coisas da Igreja Reformada como superstição. Não, nada disso. A fé requer de nós transformação de vida. Nós não podemos ser mais cristãos dentro de uma igreja reformada com mania ou com manias de igreja medieval. Por exemplo, eu vou só de manhã cumprir o meu compromisso. Eu vou só na escola dominical em uma classe, cumprir o meu compromisso. Isso é coisa da igreja medieval. Nós vamos por amor a Jesus. Nós vamos porque Ele nos deu a graça e a fé salvadora. Temos que desenvolver a nossa fé, crescendo no conhecimento de Cristo, de Deus e das Escrituras. Vamos orar. Querido Pai amoroso, é por causa da fé que o Senhor nos deu é que podemos chamá-lo de Pai. O Senhor, ó Deus, é misericordioso, bondoso, soberano absoluto e também nos dá a alegria de poder crer em Ti, crer em Jesus, receber do Espírito Santo a iluminação Tua para compreendermos e aceitarmos as Escrituras como Tua voz. Somos gratos por isso, Senhor, e queremos que a nossa fé cresça, aumente, e para isso nos ajude, nos auxilie, nos fazendo compreender a Tua palavra, estarmos, Senhor, sempre juntos com os santos e sempre junto contigo em oração. Senhor, que a nossa vida seja para a Tua glória, hoje e sempre. Amém. Grande abraço a todos vocês e cresçam no conhecimento de Deus e na fé.